Eleito o mais popular nas enquetes de personagens de Bleach por 2 anos consecutivos, um dos capitães que mais se destacou, tanto para melhor quanto para pior na Guerra dos Mil Anos, foi ninguém menos que o nosso pequeno prodígio, capitão da 10ª Divisão, Hitsugaya Toshiro. Dito isso, hoje eu vim trazer um compilado explicando toda a trajetória desse personagem que, mesmo injustiçado pelo próprio autor, ainda conseguiu ter os seus momentos de glória, e a gente vai entender como ele se tornou um zumbi ao longo do arco e como ele depois apareceu nessa sua forma adulta. O que é isso? O que está acontecendo? Para isso, lembra de chegar usando a sua Bankai para congelar o botão de se inscrever no canal, mantém ele congelado, se congela e mantém. E conferir se o sininho também está ativado para não perder os próximos vídeos. Bora lá! Começando já no início da primeira invasão, assim como o Byakuya, a Soifon e o Komamura, o Hitsugaya teve a sua Bankai roubada pelo Sternritter Kangdu, o The Iron, no capítulo 497, o que fez com que ele perdesse basicamente o seu trunfo de batalha e ficasse à mercê unicamente da sua Shikai para poder enfrentar inimigos extremamente poderosos como os Sternritters, o que, parando para pensar, fica algo completamente injusto, né? Mas como vimos no anime e no mangá, logo após o Kangdu roubar e usar a Bankai do Hitsugaya contra ele, por ironia do destino, ela acaba sendo totalmente anulada naquele momento pelo poder esmagador da Bankai do Yamamoto, que acaba secando completamente a umidade do ar dentro da Soul Society e burlando até mesmo a capacidade da Zanpakuto Hyorin Maru de se manter ativa. Mais adiante na história, durante a segunda invasão, quando o exército Quincy invade novamente a Soul Society, temos o Hitsugaya voltando à linha de frente no capítulo 547, onde ele aparece ao lado de Matsumoto, impedindo o BES-B, que é o The Hit, de aniquilar outros Shinigamis. E na luta contra o BES-B, enquanto temos Hitsugaya lutando usando apenas a sua Shikai, era a única coisa que ele podia fazer, ele cita que, dentre todas as Zanpakuto dos capitães, a espada dele, a Hyorin Maru, é a que possui a menor diferença de poder entre a sua Shikai e a sua Bankai, levando em conta apenas que a sua capacidade de criar gelo na Shikai é bem menor, né, que usando a sua Bankai. E para compensar isso, sendo um prodígio em lutas, o Hitsugaya resolve unir o poder da sua Shikai com a Haineko da Matsumoto para assim formar uma espécie de barreira de vácuo dentro da sua fina parede de gelo e também gerar uma lâmina de gelo a vácuo na sua Zanpakuto, garantindo tanto um alto poder defensivo contra as chamas do BES-B, quanto também um poder de perfuração de sua lâmina sendo substancialmente amplificado. A gente vê isso no capítulo 549. Mas mesmo apelando para essa estratégia, vimos que foi algo quase que ineficaz contra o nível do BES-B. Acaba que o Hitsugaya termina totalmente dominado pelos poderes de calor do BES-B, que, lutando a sério, consegue ultrapassar todas as suas defesas e logo oblitera o Hitsugaya com o seu poder do Burn Finger. E para piorar a situação do nosso prodígio, logo em seguida chega ainda o Kangdu reivindicando a sua presa, já que, como foi ele que roubou a Bankai do Toshiro, seria da sua responsabilidade dar o golpe de misericórdia. E é aqui que a gente finalmente chega na parte em que o jogo vira a favor dos injustiçados capitães. A gente vê o Urahara entrando em contato com o Mayuri após desenvolver uma pílula especial capaz de impedir com que os Quincy's roubem as Bankais dos capitães. E inclusive aqueles que tiveram as suas roubadas consigam recuperá-las de volta. No capítulo 552 a gente vê isso, né? Mas vamos entender o que diabos essa pílula faz. Depois disso, o Hitsugaya absorve uma das Shineiyakus, né, que são as pílulas especiais que o Urahara criou, o que garante uma holoficação temporária das suas Bankais e as tornam literalmente um veneno para os Quincy's, né? Já que, diferente dos Shinigamis, os Quincy's eles são uma raça que não possuem anticorpos para suportar o poder dos Hollows. Então os capitães eles ingerem essas pílulas e o efeito delas também se reflete nas suas Bankais.
Então é dessa forma que ele consegue recuperar a sua Bankai roubada pelo Kangdu, mas agora ganhando um novo visual temporário de uma máscara Hollow, sendo formada pelo gelo da sua Zanpakuto. E como resultado, o Hitsugaya finalmente tem o seu primeiro e tão esperado momento de glória no arco, vencendo o Kangdu, mas infelizmente colapsando logo em seguida ao lado de Matsumoto por conta dos ferimentos graves contra o BSB. Porém, assim como acontece na sua luta contra a Harribel, é mostrado que o Hitsugaya venceu o Kangdu apenas o prendendo dentro do seu gelo sem ter causado nenhum dano visivelmente relevante, né? O que fica evidente no capítulo 559, quando o Kangdu aparece ileso. E somado a isso, apesar do Hitsugaya canonicamente possuir a Zanpakuto de gelo mais poderosa, logo depois tivemos a Kuchiki Rukia com a sua Bankai Hakano Togame no capítulo 570, que permitia com que ela acessasse a temperatura extrema do zero absoluto e mostrasse feitos muito superiores aos da Daiguren Hyorin Maru, a Bankai do Hitsugaya, né, dada a diferença de como os seus adversários terminaram em suas respectivas lutas. Depois disso, a guerra continua, mas nunca mais se vê notícia do Hitsugaya, nem ao menos dele sendo tratado ou se recuperando, para mostrar indícios pelo menos de que ele voltaria a aparecer novamente, até que lá no capítulo 591 temos a chocante revelação de que ele havia se tornado um dos zumbis da Giselle, uma Sternritter que tem o poder de transformar qualquer Shinigami nos seus servos com o poder do seu Shrift. Porém, nos é revelado por Mayuri que o Hitsugaya foi transformado em um zumbi pela Giselle ainda antes de morrer, pois a Quincy queria que o corpo dele não se deteriorasse e assim mantendo a agilidade intacta para o combate, enquanto a personalidade dele acaba sendo totalmente apagada, o que vai deixar ele com um nível aparentemente ainda mais poderoso. Se liga só. Após isso, ele começa vencendo facilmente Charlotte Schuhorn, Yumi Chika e o Ikako, provando assim conseguir lutar igual ao Hitsugaya original, só que ainda mais impiedoso e sem o lado emocional, que é o maior ponto fraco dele em combate. Ele sempre ficava meio ali abalado emocionalmente, vocês lembram disso? Só que depois disso, ele acaba dando de frente contra o cientista maluco da Soul Society, Mayuri-sama, né? O cara que pode tudo. O Hitsugaya, então, mesmo usando a sua Bankai, agora já sem o efeito da holoficação, termina sendo dominado rapidamente pelo Mayuri com o uso de uma droga especial que, como consequência, acaba deixando ele imóvel no chão. Tudo isso para que ele pudesse tirar o controle dos poderes da Giselle sobre ele, utilizando um outro remédio desenvolvido especialmente para converter o sangue do Hitsugaya em um novo sangue de sua própria criação. Com isso, o Toshiro passa a ser controlado não mais pela Giselle, mas sim pelo Mayuri, que tinha como verdadeiro objetivo restaurá-lo ao normal, já que ele nunca havia chegado a morrer de fato, então poderia ser revertido o processo. E vimos o resultado disso no capítulo 658, onde finalmente temos a volta do nosso Capitão Prodígio em sã consciência, indo para a linha de frente diretamente contra Gerard the Miracle. E durante a parte final da Guerra dos Mil Anos, já no final do segundo tempo ali do jogo, né, que o Kubo finalmente resolveu compensar todo o descaso após quase randomizar a existência do Hitsugaya durante vários anos, enquanto continuava ali, ó, progredindo com outros capitães do arco, né? Então, junto de Byakuya e Zaraki, eles enfrentam o problemático Gerard, ninguém menos que o coração do Rei das Almas, que foi capaz de superar todas as habilidades e estratégias de combate usadas contra ele por conta do seu poder milagroso, voltando à vida ainda mais poderoso a cada vez que ele fosse derrotado. Isso está referenciado no capítulo 667 até o 672. E após ser quase irrelevante durante essa luta, finalmente chega o momento do nosso prodígio tomar o palco para ele, enquanto todo mundo,
tanto dentro quanto fora do verso de Bleach, tinha em mente que a Bankai do Toshiro havia um limite de tempo que durasse até que a última flor de gelo nas costas dele caísse, terminou que era exatamente o contrário disso, pois era a partir do momento em que todas essas flores derretessem é que a sua Bankai Daiguren Hyorin Maru finalmente alcançaria a sua forma completa. E é nesse momento em que também vemos uma épica transformação do Hitsugaya em sua forma adulta e o seu verdadeiro poder. O homem havia finalmente e quase que literalmente desabrochado como uma flor, resultado da sua Bankai na sua forma completa. Com isso, em um piscar de olhos, ele já consegue congelar o escudo do Gerar no meio do ar. Os seus poderes, que antes serviam apenas para conjurar uma vasta quantidade de gelo em combate, adquiriram agora uma nova propriedade, capaz de cessar as funções de qualquer forma de matéria que ele congelasse. A habilidade essa que fez com que ele sobrepujasse até mesmo a espada Hofnung, que traduzindo seria chamada de Esperança, que era justamente a espada do Gerar no capítulo 671. E essa espada, que normalmente ao ser danificada, traria consequências diretamente no corpo de quem a danificou, como aconteceu com o Zaraki, termina não havendo nenhuma consequência para o Hitsugaya, mesmo congelando e cortando a espada do Gerar em dois. Logo após isso, Gerar opta por atacar com o seu arco de puro Heishi, mas acabou tendo essa decisão um segundo tarde demais e acaba sendo congelado instantaneamente junto do próprio arco pela Shikai Hyoketsu, mostrando que nem mesmo puro Heishi foge do poder do congelamento da sua Bankai completa. Porém, por ele já ser algo dentro de um patamar divino, o congelamento acaba sendo apenas superficial e é rapidamente quebrado, mas como em seguida Gerar opta por agarrá-lo na tentativa de esmagar o Hitsugaya com as suas próprias mãos, ele acaba sendo novamente congelado como consequência de simplesmente tocar no Toshiro usando sua Bankai completa, garantindo um acerto garantido para o Byakuya com a cartada final da sua Bankai, o que apesar de ainda não matar o Gerar definitivamente, se mostrou a habilidade mais efetiva naquela ocasião para conter o seu poder virtualmente invencível. Então, levando tudo isso em conta, é aceitável concluir que, enquanto o Hitsugaya era um dos capitães da Gotei 13 que mais carecia de feitos relevantes, terminou que no final do arco ele alcançou uma transformação que coloca ele num patamar dentre os mais poderosos, mesmo que temporariamente. Também, obviamente, com a única diferença de que ele precisa de tempo para ativar essa habilidade, diferente dos outros como o Kyoraku, o Kenpachi e o Byakuya, por exemplo, que já são ativamente tremendos monstros e não compartilham de uma condição para liberar o seu poder máximo. Então, por isso que mesmo tendo alcançado tal nível, o Hitsugaya ainda precisa conseguir aperfeiçoar essa forma completa da sua Bankai, para então um dia ele poder assegurar uma vitória garantida utilizando esse trunfo nas suas batalhas. Então, que a justiça tenha sido feita com o nosso menino Hitsugaya nesse vídeo, e se você quiser saber tudo sobre os Stern Ritters que a gente comentou aqui nesse vídeo, confere o vídeo que vai aparecer na tela agora, que também ficou top demais. Beleza? Até a próxima, tchau!